Olá a todos, sejam bem-vindos ao Levemente Culto, canal onde eu falo de livros e clássicos aqui no YouTube. Meu nome é Pietro, sejam bem-vindos. E hoje teremos resenha assim, de um clássico bem pouco conhecido, se é que dá para chamar de clássico, né? Eu acho que a gente tem que, enfim, tem que pensar aí o que é exatamente um clássico e o que não é. Que é a peça Tamerlão, ou Tamburlaine, do grande dramaturgo do período elizabetano Christopher Marlowe, contemporâneo de Shakespeare, ainda que tenha morrido muito antes. Se não me engano, ele nasceu no mesmo ano, exatamente no mesmo ano de Shakespeare. Enfim, uma figura que ficou ofuscada, né, pelo nosso querido, amado Shakespeare, mas que é bem interessante, assim, eu gostei bastante de ler, me diverti bastante, vou tentar, enfim, dar algumas pistas e incentivar vocês a irem atrás da resenha, mas, enfim, infelizmente não tem o lugar de clássico que Shakespeare tem. E com razão, não vou dizer que ele... Não é Shakespeare, não é a mesma coisa de Shakespeare, mas é muito bom também. Enfim, como poesia é muito interessante, talvez mais do que como teatro, como ação. Enfim, vamos lá. Bem, Christopher Marlowe nasceu em 1564, se não me engano, é realmente o mesmo ano de nascimento de Shakespeare. Não sei. Mesmo ano de nascimento de Shakespeare, um dos grandes, junto com Shakespeare, os maiores, né, dramaturgos e poetas do período elizabetano. E assim, literatura do século XVI, quando a gente fala de literatura do século XVI, e eu gosto bastante, a gente tem que falar de um período que é muito difícil de penetrar, porque é um período onde quase toda a literatura europeia está um pouco uniformizada, pela sombra dos teóricos e da poesia italiana, sobretudo de Petrarca. Boa parte da poesia europeia do século XVI é imitação e elaboração em cima de Petrarca. Nem sempre tão feliz, por exemplo, aqui na nossa língua, né, no português, a gente tem Camões, que é um exemplo muito feliz, mas tem exemplos menos felizes. E mesmo a poesia, por exemplo, os sonetos de Shakespeare são elaborações de Petrarca. Mesmo, por exemplo, Romeu e Julieta, uma peça de Shakespeare que está muito na sombra de Petrarca. E quando a gente pensa na literatura do século XVI, por que eu estou falando isso, né? No fim das contas, a gente vai um pouco caçar essas figuras que fogem dessa homogeneização petrarquiana um pouco avassaladora. A gente vai atrás dessas figuras e elas são muito interessantes. E elas aparecem, algumas na Itália mesmo, a gente já falou aqui no canal, por exemplo, no caso do Michelangelo, já falou também do Pietro Aretino, que são poetas, sim, Michelangelo era um poeta também, são poetas que vão um pouco buscar novos caminhos para além do petrarquismo dominante, mas um lugar onde, de fato, a literatura conseguiu se desenvolver muito, e muito além da sombra de Petrarca, de toda, enfim, não é só Petrarca, mas assim, de um lado Petrarca, mas também tem o Ariosto, enfim, toda a influência dominante italiana e mesmo dos métodos de versificação, etc. e tal, um dos lugares onde foi mais possível criar uma cultura literária independente, ainda que subordinada, sobretudo à Itália, foi a Inglaterra. A Inglaterra do período da Rainha Elizabeth, assim, Inglaterra aí que vai da metade do século XVI até, dá para dizer que existe esse período de florescimento, vai até já a restauração, né, em 1660, 1670, Paris Perdido, você tem esse período maravilhoso da história da literatura inglesa, da poesia inglesa, sobretudo. E ele está principalmente associado não só a uma questão de gêneros, e a gente vai ter o desenvolvimento do teatro nesse período, né, na Inglaterra, que é um fenômeno muito particular. A Itália não desenvolveu nessa época um movimento não existe a tragédia italiana do Renascimento. Ela existe, sim, mas ela não se sustentou enquanto clássico na história. Existem grandes peças, por exemplo, Sofonisba, do Trissino, existem peças muito importantes para a história da literatura italiana, mas elas não ficaram no cânone de clássicos com obras-primas. Como foi o caso da Inglaterra, né? Você tem esse florescimento maravilhoso do teatro elizabetano, que é um teatro, sobretudo, popular. Isso é muito fascinante, porque você está numa encruzilhada assim, de influências muito cultas da poesia italiana, super eruditas, etc. e tal, e uma forma de arte que tem preocupações de ser um entretenimento popular para as massas, para, enfim, todos os estratos da sociedade. É o caso de Shakespeare, que escrevia peças para o Globo, mas também escrevia peças que eram representadas na corte. Enfim, esse momento muito especial.
Também tem na Espanha, existe o grande teatro espanhol do século de ouro, ainda que não conheça tanto. Tem a famosa Vida é um Sonho, do Pedro Cabelão de la Barca, enfim, várias peças, etc. E a gente tem, na nossa língua, o caso excepcional do Gil Vicente, que é bem anterior a isso, que também é um dos primeiros autores importantes de teatro da história da literatura europeia. Muito bem. E onde é que entra o Marlowe? E por que eu estou falando de tudo isso? Porque, principalmente o Tamburlaine, né, que é essa peça que eu li, é uma peça que, assim, ela é muito importante por estar nessa encruzilhada de uma influência muito culta, e que o Marlowe um pouco reivindica para ele. Ele é um cara da universidade, ele é um poeta, ele é um cara muito douto, etc. E que vai chegar no teatro com a pretensão um pouco de criar um novo tipo de, um novo gênero. E o Tamburlaine, assim, ele tem um prólogo que é um poeminha curto, bem no começo, tá aqui, é uma oitava, que vai justamente esclarecer essa pretensão do Marlowe de fazer de substituir as peças que então eram representadas pelo povo, que eram muito simples, que tinham rimas, que eram muito bobinhas, etc e tal, e de trazer algo mais denso, algo mais, uma pretensão maior, trazer uma tragédia, etc e tal. Mas que ao mesmo tempo falasse para um público menos douto, né, menos culto. E aí a gente fala dessa figura maluca, que é o Marlowe, que é o seguinte, a gente sabe muito pouco sobre ele. Tem, por exemplo, um retrato dele muito jovem e tal, vou colocar aqui a imagem. Ele era gatíssimo, como dá pra ver, eu pelo menos acho ele gatíssimo. Não sei quão fiel é o retrato, mas era um bonitinho. E a gente tem uma carta, depois que ele morreu super novo. Ele morreu, se não me engano, assassinado. Teve uma vida esquisita. Ele foi esfaqueado. Morreu esfaqueado. E aí tem uma carta que, enfim, um colega dele escreveu. Especula-se que ele fosse ele próprio, um espião, etc. É uma figura meio estranha. E tem uma carta chamada Barnes Note, que, enfim, não dá pra saber o quão real ela seja, o quão fiel ela seja à personalidade dele, mas que retrata ele como um ateu, um maluco, uma pessoa totalmente blasfêmica, sei lá, uma pessoa totalmente, enfim, que foge, né, nas convenções da época, tá, uma figura estranha, e homossexual, ao que tudo indica, né? Não sei se homossexual seria o termo exato, mas assim, uma pessoa assim com questões de sexualidade aí. Tanto que aí tem essa frase maravilhosa, essa edição aqui que eu li, que vem as peças completas publicadas pela Penguin Classics, minha amada Penguin Classics, vem com a tal da Baines Note. E aí tem essa frase maravilhosa, por exemplo, que, enfim, a Baines Note é um relato de alguém que diz que o Marlowe teria dito essas coisas. Então, por exemplo, ele diz que São João Evangelista compartilhava a cama dele com Cristo, e que Cristo usava ele como os pecadores de Sodoma. Ou seja, dizia que Jesus Cristo... ele dizia também que todos aqueles que não amam tabaco e garotos são idiotas. Enfim, então tem todo esse mito em cima do Christopher Marlowe, desse poeta, assim, um pouco... Enfim, uma figura importante dentro da história da literatura queer, talvez, dá pra forçar assim, mas também não dá pra ter muita certeza, porque pode ser que essa Baines Note não passe de uma montanha de calúnias, assim, não tem como saber que isso seja efetivamente verdadeiro. Mas é uma figura que, o que importa entender disso, é uma figura que, para gerações futuras, e para estudiosos, dentro da toda a fortuna crítica dela, vai ser associada como alguém que não se encaixa nos padrões da sociedade, alguém libertino, etc e tal. E muito se vai fazer um esforço de ler na poesia que chegou dele esse tipo de coisa, né? Ele tem, por exemplo, uma peça sobre o Eduardo II, que foi um rei da Inglaterra que era, de fato, de uma relação homossexual com um dos, sei lá. Ele vai ter uma peça que vai trabalhar sobre isso, então, muito provavelmente existe aí uma base verídica nisso. Assim como Shakespeare, eu sei que a gente está associado agora, infelizmente, à imagem do Shakespeare, aquela desgraça daquele pão mescal, que eu não acho nem um pouco interessante, acho assim, um pedaço de madeira, aquele cara. Mas enfim, a imagem de um cara, assim, e o amor dele e tal, pela Anne Hathaway, que tem um outro nome no filme. E assim, a gente lê os poemas do Shakespeare, por exemplo, eles são meio complicados, tal. Tem a coisa dos garotos, do garoto, tal, do jovem, enfim.
É meio difícil de você entrar nesse mundo. Existe muito esforço hoje em dia dos estudiosos da história da literatura queer de tentar entender isso, tentar. Mas, em parte, também você tem que estudar convenções literárias que foram herdadas da antiguidade. Tem vários poetas da antiguidade que falam sobre garotos. Enfim, é um mundo meio maluco. E o Marlowe tá um pouco nesse mundo. Só que além de tudo isso, né, e eu não vou ficar falando aqui da sexualidade dele em base à peça, porque não dá pra ir muito além disso que eu já introduzi. Um aspecto muito importante, que foi muito importante da futura crítica do Marlowe, é a questão do verso que ele usa, que é o famosíssimo pentâmetro jâmbico, que é o verso que também Shakespeare usa nas suas peças e nos seus poemas, sonetos, etc. E tal. Ele usa outros versos, às vezes, ocasionalmente, mas no geral, pentâmetro jâmbico é a base, né, o sustento de toda a poesia inglesa desse período. E o Marlowe vai ser considerado um dos grandes pioneiros e um dos grandes inovadores desse tipo de verso. O que acontece? Ele é mais ou menos equivalente ao nosso decassílabo. Você conhece Camões? A maioria dos poemas de Camões vão fazer uso do decassílabo, ainda que não unicamente. Você vai ter versos de 7 sílabas, né, as redondidas, etc. e tal. Você tem versos também importantes de 6 sílabas, mas o caldo, né, as Lusíadas, todas em decassílabos. A Divina Comédia, toda em decassílabos. É o grande verso, né, dessa tradição do Renascimento, né, o verso que os estudiosos do Renascimento vão colocar como verso que correspondem aos grandes versos do hexâmetro da Antiguidade. E na Itália, principalmente, vai acontecer uma loucura, que é o seguinte: conforme você vai lendo os clássicos da Antiguidade, foi se percebendo, quer dizer, já se percebia isso, mas foi se percebendo melhor como a poesia da Antiguidade funcionava. Era uma poesia que, enfim, não tinha uma questão de contagem de sílabas, tinha uma questão de ser quantitativa, e ela dispensava rimas. A Divina Comédia, vocês conhecem, tem rimas, né? Você tem as rimas, etc. Os Lusíadas, vários poemas épicos também tem rimas, sim. Mas alguns estudiosos italianos, por exemplo, o Trissino, que eu falei na tragédia ao Sofonisba, vão querer ir atrás de versos sem rimas. Porque eles acham que a rima vulgariza, ela trava o fluxo de pensamentos, etc. e tal, e vão postular um tipo de decassílabo com acentos exatamente colocados sempre na quarta e na sexta sílaba. Enfim, com uma estrutura definida ritmicamente dentro do verso e dispensando de rimas. E isso vai ser testado em vários lugares da Europa e tal. Em língua portuguesa isso é pouco testado. Camões, até onde eu sei, a maior parte dos poemas dele, eu não sei o teatro, mas a maior parte dos poemas dele tem rimas. Mas na Itália vão se experimentar versos sem rimas, sobretudo para traduções da Eneida, traduções de textos da Antiguidade, onde se sentia que o uso de rimas travava o jeito que a coisa funcionava. E isso vai chegar na Inglaterra. E na Inglaterra tem um cara, que eu não lembro exatamente o nome dele, que vai traduzir também a Eneida, em base a uma tradução italiana famosa da Eneida, que é o Henry Howard, Earl of Surrey, enfim, um nobre inglês e tal. E ele vai traduzir trechos da Eneida no que seria o equivalente em inglês do decassílabo. O que acontece? Decassílabo é basicamente a mesma coisa que em italiano endecassílabo, e a mesma coisa que em inglês pentâmetro jâmbico. São meio que os mesmos nomes muito diferentes para mais ou menos a mesma coisa. O que é o tal do pentâmetro jâmbico? Vou tentar explicar muito rapidamente. Em vez de você contar pelo número de sílabas, quando você fala pentâmetro, você está contando pelos pés da coisa. E o que é um pé? É um conjunto de 2 sílabas. Então, pentâmetro quer dizer que são 5 pés, que é igual a 10 sílabas, porque cada pé tem 2 sílabas. Mais ou menos isso. Só que o que importa é o ritmo de cada um desses pézinhos. O pentâmetro jâmbico quer dizer o quê? Que é um pentâmetro de 5 metros, de 5 pés jâmbicos. E o que é um jâmbico? O que é um pé jâmbico? É um pam-pam. É uma sílaba fraca e uma sílaba forte. Pam-pam, 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 pam-pam. Isso é mais ou menos um pentâmetro jâmbico. Se vocês perceberem, o que vai acontecer? Você vai ter acentos, assim, se o pentâmetro jâmbico for ideal, ele vai ter acentos na segunda, na quarta, na sexta, na oitava e na 10ª sílabas. Então não é muito diferente daqueles teóricos italianos que vão dizer o quê? Que o decassílabo tem que ter, obrigatoriamente, acentos ou na quarta ou na sexta sílabas. Os ingleses vão pegar isso, vão mudar um pouco a terminologia, porque eles não vão pensar em termos de número de sílabas, eles vão pensar em termos de pés, e eles vão adotar como, a partir desses esforços de tradução, esse esforço de tradução que eu falei da Eneida, né, do Henry Howard, Earl of Surrey, eles vão fazer desse tipo de verso o verso ideal para fazer os seus poemas rimados, etc. e tal.
E nas tragédias, vai se escolher, e Marlowe é o cara principal que vai fazer, não só escolher, não sei se era o primeiro, mas assim, ele é o cara mais importante, o que realiza isso melhor, vai usar esse tipo de verso como sem rimas para constituir o texto da tragédia. E Tamerlão é uma peça inteira nesse tipo de verso, ela é inteira em pentâmetros jâmicos, todos perfeitos, tal. E é importante ressaltar, assim, perfeitos não quer dizer que todos eles são pam 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 pam. Não é sempre assim. Você tem uma certa liberdade, mas no geral o que é importante aqui, no mais às vezes vai ter que acentuar ou a quarta e na sexta, e você pode, enfim, você pode fazer pequenas substituições nesses pés. Em vez de, por exemplo, um pé jâmbico, você pode colocar duas sílabas fracas ou duas sílabas fortes. Ou mesmo um troqueu, que seria uma sílaba forte e uma sílaba fraca. Então dá pra fazer milhares de brincadeiras. Talvez um dia eu faça um vídeo explicando direito como funciona e tal. Não precisa saber exatamente toda a matemática da coisa, que é bem complexa. Vou indicar um livro aqui, que, enfim, se vocês quiserem saber mais sobre isso, esse livro é muito bom. É bem difícil, mas é muito bom. Mas o que importa é que quando você for ler, você vai sentir naturalmente o ritmo desse negócio. Vou ler, por exemplo, um trecho que vocês vão entender. Are quivering lances shaken in the air, and bullets like Jove's dreadful thunderbolts, enrolled in flames and furries modern mists, shall threat the gods more than cyclopean wars. O que acontece? Não sei se vocês conseguem pegar, é um pouco vago, mas você tem um ritmo predominante que é pam 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 pam. Você tem algumas pequenas variações, você pode tirar uma sílaba forte, você pode colocar a sílaba forte em outro lugar, tal, mas no geral o ritmo predominante sempre vai ser esse dá um efeito quase de alguém mancando, né? Um pam 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 pam. E o poema inteiro é nesse jeito. Como você tem as possibilidades de alteração, não fica monótono, ao contrário, fica muito bonito. E o Marlowe é um grande, ele domina esse tipo de verso, e os sons, e a transformação do negócio maravilhosamente. Enfim, e aí o grande ponto do Marlowe e do Tamerlão é que ele é a primeira grande tragédia inteira em versos sem rimas, em pentâmetros jâmbicos, e ela vai ser um pouco a pedra de toque para toda a história da poesia inglesa seguinte e que veio depois, como o padrão de qualidade, da qualidade do verso que você pode atingir com esse tipo de conformação métrica, que é o pentâmetro jâmbico. Tanto que você vai ter várias denominações sobre isso, você vai ter um poeta posterior, que é o Ben Jonson, vai se referir a might line a linha potente do Marlowe. Depois você vai ter ensaios importantes, por exemplo, do T.S. Eliot, que vai recuperar isso e vai falar sobre esse verso maravilhoso. Aí, por que eu tô explicando tudo isso? Porque assim, esse tipo de peça, as peças do Marlowe, mas sobretudo o Tamerlão, que é a primeira, é a mais importante, talvez a mais decisiva para toda a história da poesia elizabetana, ela vai se sustentar criticamente muito mais pela sua poesia do que pela trama. A trama do Tamerlão, que eu ainda nem entrei no assunto, mas enfim, é importante falar um pouco quem é Tamerlão, etc e tal, não é tão importante assim, para você entender a importância histórica disso aqui. E você sente que o Marlowe muitas vezes ele vai deixar a força do enredo e a ação no palco de lado para, enfim, desenvolver longos monólogos dos personagens, brincar com a linguagem, etc, de formas que eu acho maravilhosas, tal, mas vai deixar um pouco a ação de lado. É algo que não acontece tanto com Shakespeare. Acontece um pouco nas primeiras tragédias, nas primeiras peças do Shakespeare, onde ele estava na sombra do Marlowe. Por exemplo, você já leu de Shakespeare Ricardo II, que é uma das grandes peças dele, não é Ricardo III, é Ricardo II. Você tem grandes monólogos que um pouco esmagam a ação do que está acontecendo. Tem os famosos monólogos do Ricardo II, onde ele é um poeta metafísico, etc e tal. É bem divertido. Mas depois o Shakespeare vai desenvolver uma linguagem que consegue ser muito profunda, mas ao mesmo tempo sem obstruir e sem travar a ação do palco. Não é o que acontece com o Tamerlão, onde de fato a ação do palco, assim, não dá pra dizer que acontece muita coisa na peça, e tem um enredo. Cada ato é um pouco é um pouco um mundo à parte, são meio que episódios, não tem aquele efeito, assim, tem um conflito que vai ser resolvido, não. Você vai ver uma linha reta. Ao mesmo tempo, os personagens, por mais que eles tenham esses longos monólogos, eles não se tornam, justamente porque o interesse está tanto na poesia, na imagem viva do que cada verso está representando, os personagens estão todos na superfície. Eles são todos eles são a linguagem deles. Não é como Shakespeare, que você tem essa perspectiva maravilhosa, assim, de você ler as frases, você querer intuir o que o personagem é por dentro e nunca conseguir mergulhar naquilo, né? Os personagens de Shakespeare têm essa magia
da interioridade. Os de Marlowe não, eles são rasos. Não quer dizer, não é necessariamente um juízo de valor ruim, assim. Marlowe é pior do que Shakespeare. No geral, eu acho que a maioria das pessoas vai concordar que é. Não é tão bom quanto Shakespeare. Mas é outra coisa, né? Ele busca. E você tem, às vezes, ele vai dar, por exemplo, para um personagem pouco importante na peça, uma frase bonita. O personagem vai entrar num assunto que dá e desperta a ingenuidade poética dele. Você vai ter personagens aleatórios falando sobre coisas que, enfim, vão ser falas maravilhosas. Isso não acontece tanto em Shakespeare. Shakespeare sempre vai subordinar a poesia mais à ação e vai conseguir trabalhar ela em conformidade com a ação. O Marlowe não, ele vai um pouco atropelar a ação com a poesia maravilhosa dele. E é legal também ter em mente que, assim, Marlowe também era poeta. Ele traduziu vários dos poemas do Ovídio, por exemplo, mas ele tem dois poemas muito bonitos que eu li, que eu tenho nessa antologia muito simpática de poesia inglesa do Renascimento, da Penguin também, que é Ero e Leandro, que é inacabado, é um poema longo, aí tem umas 500 linhas, que também ele faz uso, né, aqui ele faz uso, na verdade, de rimas, que ele não usa nas tragédias, mas também tem um poema curtinho, que é uma gracinha, tá muito bonitinho, que é The Passionate Shepherd to his Love. O pastor apaixonado ao seu amor. Muito bonitinho também. Então ele também era um poeta importante, né, enfim. Tô falando isso por quê? Porque... esqueci. Não sei por que eu tô falando isso. Ops. Não sei fazer resenha, gente. Eu me atrapalho inteiro. Eu não sei porque eu fui falar dos poemas dele. Mas enfim, importante. Ele era poeta também, né? E tudo bem que Shakespeare também era poeta, tem poemas importantes. Mas ele viveu muito mais que o Marlowe, que morreu super jovem. Eu acho que o Marlowe, talvez, ele não ficasse só nos... Eu acho que... Eu tenho a impressão que a pretensão do Marlowe provavelmente iria mais pra poesia do que necessariamente o teatro. E, enfim... E aí o que acontece no Tamerlão, né? O que é o Tamerlão? E aí é interessante a história, na verdade, apesar dela ser tão menos importante do que a peça, do que a poesia, a história é bem interessante, porque é o seguinte, Tamerlão foi um dos grandes terrores da Idade Média, sobretudo da Idade Islâmica. Ele é uma figura meio misteriosa, tal. Eu não sei muito sobre a figura histórica real, mas ele era um descendente dos mongóis, provavelmente, eu acho que, se não me engano, ele era um descendente do Gengis Khan, que depois que acabou o Império Mongol, que ele fez toda aquela coisa, conquistou metade do mundo, o Tamerlão, que o nome real dele eu acho que é Timur, mas também é conhecido como Tamerlão, enfim, tem milhares de nomes, lá pelo século XIV, ele vai começar a conquistar esses reinos islâmicos decadentes, que já tinham sido destruídos em parte pelos mongóis. Ele vai se aproveitar disso e ele vai conquistar metade do mundo islâmico conhecido. Inclusive os otomanos, que estavam quase conquistando Constantinopla. E ele vai impedir a conquista de Constantinopla por mais uns 50 anos, vai capturar o sultão otomano, e vai deixar o cara dentro de uma gaiola, vai deixar ele em cativeiro e tal. E no Ocidente, onde ele nunca chegou no Ocidente, ele nunca atacou os cristãos, etc e tal. Mas no Ocidente, o Timur, né, o Tamerlão, vai acabar criando uma fama de ser o flagelo de Deus, é alguém que atacou os inimigos da cristandade, ainda que ele fosse ele próprio, de religião muçulmana, etc e tal. Ele vai ser visto quase como um libertador, assim, da Europa do avanço otomano que estava ameaçando, né, chegar na Europa lá já no século XV. E ele vai retardar a conquista de Constantinopla, então ele vai ter uma posição um pouco ambígua na história quando visto pelos europeus. E o que é mais interessante do que isso, ele vai ser um pouco fantasiado como, assim, para alguém do século XVI, o Tamerlão, ele é meio que o Napoleão deles, entendeu? Essa figura que conquistou o mundo inteiro, atacou, e ele tinha a fama de ser terrivelmente cruel. Eu não sei se é verdade, mas os relatos que eu já li sobre ele, assim, os relatos históricos, ele era tipo... Não sei se vocês me perdoam a comparação, mas assim, ele era meio Hitler da Idade Média, entendeu? Ele matava cidades inteiras, assim, não é que ele matava, assim, esfaqueia todo mundo, ele fazia coisas horrorosas com as pessoas, torturava. É uma figura meio pesada, assim. Só que ele tem essa imagem, né, pra Idade Média e depois, de ser um pouco Napoleão, alguém que conseguia conquistar o mundo, mas não conseguia manter o império, né? E o império, depois da morte dele, vai ruir completamente. Tanto que você vai ter depois o reino persa, os otomanos depois que ele morre, depois que os sucessores dele não conseguem manter o poder.
vão, de fato, conquistar Constantinopla e ser a ameaça para o Ocidente e tal. Então ele vai ter aí mais ou menos vai ser meio comparável ao Napoleão. Ele vai ser uma figura fascinante para os europeus até o século XVIII, XIX. Tem uma ópera, por exemplo, do Handel, que é sobre ele, e que é um pouco baseada na história da própria peça, aqui do Malo, que é o Tamerlano, é uma peça em italiano e tal, ainda que tenha sido feita para Inglaterra, mas enfim. Um dia eu falo sobre as óperas de Handel, que são outro mundo, etc. Mas enfim, vai um pouco assombrar a imaginação dos europeus, né, o Tamerlão. E o Marlowe vai fazer uma peça sobre isso, e o que o Marlowe vai se interessar na figura do Tamerlão é justamente essa figura que, enfim, vai conquistar o mundo inteiro, tem acesso a um poder incomensurável, é um conquistador que simplesmente chega num lugar, conquista, pega a coroa, e enfim, tem uma ambição infinita, ele quer conquistar o mundo inteiro, essa é a imagem que o Marlowe vai comprar do Tamerlão. Ele vai, eu acho, um pouco desenfatizar as crueldades dele. Ele vai ser. Ele é bem cruel na peça, mas assim, não é tão cruel assim. Mas do que a gente sabe na vida real, aparentemente e tal. Vai desenfatizar as crueldades e vai focar nessa ambição, nesse poder, etc e tal. E a peça é basicamente a história dele. E o Marlowe vai inventar uma história de que o Tamerlão teria sido um pastor, ele começou como pastor, e aí foi roubando o gado do vizinho, e aí de pouco em pouco ele foi conquistando o mundo. E vai, enfim, cunhar essa imagem desse ser meio maluco, que assim, sai do nada e vai conquistando e conquistando e conquistando, e não tem fim para isso, ele vai conquistando até morrer. E é isso, ele é uma figura excepcional, dotada pela fortuna. Tem um pouco essa imagem comum do século XVI, do Renascimento, etc., da fortuna que gira, daqueles que são poderosos, vão cair, vão entrar no lugar de outras pessoas. Não, ele é quase alguém que está fora desse mundo, ele é quase uma figura divina, assim, ele está fora dos reveses da fortuna, ele simplesmente vai crescendo, ele vai conquistando o mundo. E ele vai se aproveitando dos governantes corruptos e pouco virtuosos que ele vai encontrando. Então, no primeiro ato tem o rei da Pérsia, que é um tal de Micetes. Ele é muito ruim, ele é um péssimo rei. E na peça ele é um idiota completo, assim. Tipo, nem dá pra chamar de um personagem, é simplesmente um pedaço de madeira, é muito idiota. E aí ele vai fazer um monte de merda e tal. E aí o Tamerlão vai se aproveitar. Vai ter uma rivalidade dele com o irmão, que é um tal de Cosroe, né, o irmão do Micetes, que também vai pegar a coroa, só que aí o Tamerlão vai... Enfim, a sensação de você ler a peça é que tem um peixe, aí o Tamerlão come o peixe, aí aparece um peixe maior, ele come. Sabe aqueles joguinhos que estão aparecendo de anúncios pra você ir pras coisas? Pra mim aparecem esses anúncios meio aleatórios. Estão aparecendo uns joguinhos. Você tem um peixinho, aí você come um outro peixe, aí você aumenta, aí você pega um peixe maior. É um pouco isso a peça. E aí vai subindo. No terceiro ato, o peixe seria, no caso, o Bayazet, que seria o sultão otomano, que vai ser capturado pelo Marlowe, pelo Tamburlaine, pelo Tamerlão. E, enfim, o sultão é representado como alguém muito arrogante, que tem uma pretensão infinita e tal. Ele perde a batalha, ele é capturado pelo Tamerlão e ele fica dentro de uma gaiola. Aí ele passa o resto da peça reclamando e falando que a vida dele é miserável, a mulher dele também vai pra gaiola e tal. Enfim, e aí no final da peça eles se matam. E tem a coisa do gore, né, que os elizabetanos gostam muito. Shakespeare, no começo da produção dele, tem o Tito Andrônico, que é uma peça extremamente sangrenta. Mas aqui, o Bayazet, ele vai estourar os miolos contra a gaiola que ele tá. Ele vai ficar batendo cabeça até a cabeça dele abrir. Os elizabetanos adoram essas coisas gore, eles adoram, eles ficam fascinados por isso. Então, enfim. E aí tem também, além de tudo isso, tem a questão de que o Tamerlão é apaixonado pela filha de um dos sultões, que é o sultão que ele vai conquistar lá no quinto ato. E é o único de todos esses que ele perdoa, que ele não mata, que ele não destrói, etc. E aí no quinto ato você vai ter essa rainha, que é a Zenócrate. Zenócrate, é assim que fala. E ela vai ficar com dó do sultão, mas assim, ela não vai ficar dó o suficiente para não aceitar no final ser coroada. E no final a peça termina com ela sendo coroada, e é isso, ele conquistou o mundo. Como vocês podem ver, não tem muito mal, não tem muito trama, não tem muito enredo, não tem muita ação, não tem muita coisa interessante acontecendo. Mas a poesia é maravilhosa. E a poesia é maravilhosa porque o que o Marlowe está tentando fazer, em termos de poesia, dos monólogos, tá, é representar uma imagem de alguém que para o século XVI representaria essa ambição infinita de conquistar o mundo. E é muito interessante, porque o que acontece, por exemplo? Vocês vão entender porque eu tô falando disso. Tem uma passagem que o Tamerlão tá imaginando conquistando o mundo, ele tá imaginando conquistar o mundo além do mundo conhecido.
da época dele. Não tem aquele sentido de histórico, assim, na época do Tamerlão só existia só sabia que existia um mundo assim e tal. Não, ele vai falar que ele quer conquistar o México. Mas o México ainda não tinha sido descoberto nessa época. O Marlon não tá importando, não tá se importando muito com a fidelidade histórica da coisa. Mas é a imagem para alguém do século XVI, que é esse século onde o mundo vai começar a ser conquistado, vai começar a aparecer todo tipo de lugares novos e novos povos, enfim. A Europa vai estar num tumulto maluco, assim, imagina, Espanha, Portugal descobrindo a América, estão colonizando a América, a Inglaterra vai correr atrás para também ter uma porção dessa brincadeira toda. Enfim, vai todo mundo ir atrás disso. E para as pessoas comuns, e mesmo para os poetas, etc., aquilo desperta muita curiosidade. Isso, por exemplo, se você lê Shakespeare, o tempo todo tem menções desse mundo novo, enorme, infinito que está sendo descoberto e que é uma surpresa para todo mundo. E eu penso, acho que tem muito da riqueza dela disso, entendeu? Dessa tentativa de dar um sentido para toda essa loucura de descobrimento, etc. e tal. Ao mesmo tempo vai se ensaiar com essa imagem de uma figura poderosa que vai alcançando e vai subindo e subindo. Vai se ensaiar, eu acho, uma figura que vai se assemelhar muito ao absolutismo, né? Essa ideia de agora que o mundo foi descoberto, você pode conquistar tudo. E fato, para os ingleses dessa época era assustador, que a Espanha de fato estava conquistando tudo. Eles estavam literalmente com o continente inteiro, praticamente só para eles. Tinha parte de Portugal, assim, mas ninguém liga. Mas enfim, é esse surto, assim, desse mundo que está sendo desbravado. E isso tem muito mais repercussão na peça do que a tentativa de fazer uma peça que representa historicamente o que aconteceu com o tal do Timur, né, com o Tabelão. Muito bem. Eu acho que eu não estou dando muita vontade para vocês lerem a peça, mas ela é muito bonita, os versos são maravilhosos. E tem 2 monólogos do Tamerlão que são maravilhosos, né? Tem um monólogo importante no segundo ato, na cena 6, onde ele vai explicitar esse desejo de você ir conquistando o mundo e a ambição que vai que é uma coisa natural e instintiva do homem, desde do primeiro germe da essência até chegar numa coroa, e que todo ser tem essa ambição, né? Ele vai falar assim, a sede de reino e a doçura de uma coroa, vou cortar alguns versos, me moveu para pegar armas contra teu estado, né? Ele tá falando com o rei da Pérsia, que ele tá, enfim, destronando, né? O irmão do primeiro rei da Pérsia, né? Que é o que ele vai também destronar e vai pegar a coroa. A natureza, que nos fez de 4 elementos, combatentes dentro dos nossos peitos pelo domínio total, nos ensina todos a ter mentes ambiciosas. Nossas almas, cujas faculdades podem compreender a mais maravilhosa arquitetura do mundo e medir o percurso de cada um dos planetas vagantes do céu, sempre alçando atrás do conhecimento infinito e movendo-se como as esferas incansáveis, deseja que nos cansemos e nunca descansemos até que alcancemos o mais maduro de todos os frutos, o êxtase perfeito e a maior felicidade, a doce fruição de uma coroa terrena. Então é isso, né? Enfim, não é tão interessante quanto ela ilumina a figura histórica, não tem muito a ver com provavelmente o que o próprio Timur estava tentando pensar naquela época, mas ilumina esse mundo novo, né? Esse admirável mundo novo que o século XVI está descobrindo, né? E que, enfim, o Tamerlão é uma figura do século XVI, né? Que está maravilhosa, maravilhada com tudo que está existindo. E com a possibilidade, talvez, e aí dá para forçar um pouco, a possibilidade de ascensão social, né? De alguém que veio de baixo subir e um pouco extravasar, né, as fronteiras das classes sociais vigentes na Idade Média e nas épocas anteriores, né. É um pouco, como eu disse, é um pouco o Napoleão deles, né. Tem traços muito, muito em comum. E aí tem um segundo monólogo no final do quinto ato, que, enfim, é sobre outro tema, mas também é muito bonito, que enfim, ele tem essa ambição desmedida, mas a única coisa que freia um pouco ele, a sede de sangue dele, de ambição, etc., é o amor que ele tem pela tal da Zenócrate, né, que é a filha do sultão, etc. e tal. E ela gosta dele também, é um casalzinho muito em casos bonitinho e tal, mas não tem nenhum drama, assim, até tentam esboçar um drama numa das cenas, tal, mas não tem dramas de amor, assim, ele gosta dela, ela vê que ele é o maior conquistador do mundo, ela gosta dele, é mais ou menos isso. Só que ela tem pena, né, das pessoas que ele tá destruindo, etc e tal.
E a única coisa que impede ele de sair matando todo mundo e destruindo o mundo inteiro é a beleza dela. E aí tem esse monólogo longo, né, sobre justamente ele tentando lutar contra a beleza dessa moça que ele vê chorando e se emocionando pelas pessoas que ele mata, que ele tortura, que ele destrói, e como aquilo é a única coisa que, de fato, pode impedir essa ambição dele, né? É bem bonito esse monólogo, eu acho que é a parte mais bonita da peça, e eu acho que é a coisa mais bonita que eu já li do Marlowe. Né? Ele fala que ele vê nos olhos dela anjos com armaduras de cristal, lutando uma batalha dúbia com pensamentos tentadores pela liberdade do Egito e a vida do sultão. Enfim, ele vai viajando na beleza da moça e tal. Tem esse verso famoso, né? What is beauty? Say to my sufferings then. O que é beleza? Disseram os meus sofrimentos, então. E aí ele vai falar como existe algo da beleza dela que nenhum poeta pode tentar almejar, representar, e que se todos os poetas que já existiram ou vão existir conseguissem condensar num único verso toda a beleza e tudo que existe de belo no mundo que eles podem representar, faltaria alguma coisa, e que aquela coisa é aquilo que move ele, né, e que ele vê na beleza dessa moça. Enfim, é muito bonito. E ele domina a poesia maravilhosamente, assim, em termos de poesia em inglês é espetacular. Mas foda-se o enredo e foda-se desses personagens que tá acontecendo na peça, não é tão interessante. Eu acho que era muito interessante pra época e tem esse apelo, a coisa do teatro, além da questão do drama, da ação, mas a questão da exibição, né? Imaginar toda aquela pompa, todos aqueles personagens, todas aquelas personagens vestidas com veludos, com equipamentos, toda aquela, sabe, o aparato de palco. Eu acho que aquilo devia combinar muito bem com os versos dessa peça, mas a ação quase não existe. Enfim. E tem a tradução da Bárbara Eliodora. Nunca vai ser como ler o original, né? Esses dias me perguntaram, por exemplo, fizeram um comentário aqui no vídeo de autores que eu acho que tem que ser lidos no originais. Talvez esse seja um deles. Eu não sei como é a tradução, mas eu acho que tanto do mérito disso aqui tá na poesia e na fala dos personagens, que se você traduz e você não consegue passar essa beleza dos versos, que é quase impossível de passar, sobra muito pouco. A coisa fica parecendo muito aleatória. Parece que tá lendo alguma coisa que você não devia estar lendo. Tipo, dá uma sensação estranha. Eu acho que ler isso aqui traduzido talvez dê um pouco essa impressão. Então eu vou tentar incentivar vocês a lerem no original. Mas se não for, eu acho que dá para ler traduzido e se divertir. Eu me diverti muito lendo, porque de fato a linguagem é estonteante, a poesia, as metáforas. E, como eu disse, é uma coisa meio bombástica, uma coisa que está na superfície, são as imagens que vão acumulando. Tem uma passagem que, quando ele conhece a tal da princesa, que ele fala que ele vai imaginar ela sendo conduzida por veados brancos na neve. Enfim, é uma coisa muito visual, muito tátil, muito imediata. Não sei quanto disso vai sobreviver na tradução. A Bárbara Leodoro é muito boa, mas eu vejo que os méritos delas nas traduções dela de Shakespeare estão muito pela fluidez da linguagem, dela ser inteligível, dela funcionar bem no teatro, dela ter... Os versos têm uma sonoridade bonita. Não sei até que ponto ela vai conseguir fazer jus ao que faz isso aqui ser tão bonito. E aí fica a reflexão, para terminar esse vídeo aqui, não tá nem com nenhum pé, nem nenhuma cabeça. E assim, eu fico pensando, né, se o Shakespeare não existisse, né, se a gente tivesse perdido todas as peças de Shakespeare, e assim, podia ter acontecido, né, será que Marlowe seria famoso? Será que as pessoas leriam isso? Não sei. Ou será que a Idade de Ouro de Elizabeth seria para nós tão desconhecida como a Idade de Ouro espanhola, além dos relevantes? Pode ser que sim. De qualquer modo, eu li Tamerlão, fiz a resenha e gostei bastante. Se alguém tiver interesse, tem link para comprar, tem... Vou colocar o link. Eu acho que essa das edições em inglês é a melhor. Eu acho que ela não está em catálogo agora na Amazon. Tem outra da Oxford, que é muito boa. Quem anota é o David Bevington, que é um grande estudioso de Shakespeare, etc e tal. Recomendo muito. De qualquer forma, se você quiser ler Shakespeare, eu recomendo muito que você more a patinha algum dia e leia isso aqui. Porque complementa, e você entende um pouco melhor a excepcionalidade de Shakespeare, quais são as qualidades de Shakespeare, quais são as fraquezas de Shakespeare,
Você percebe que o que Shakespeare faz, o Marlowe não consegue fazer, mas também o que Marlowe faz, esse tipo de verso, essas imagens tão visuais, então a beleza do som dos versos, né, essas linhas, o domínio do pentatônico dinâmico, não é uma coisa que Shakespeare nem sempre é tão forte. O T.S. Eliot, o famoso crítico, vai dizer que Shakespeare nunca conseguiu imitar tão bem o Marlowe. Sempre que Shakespeare tentou imitar o Marlowe, ele nunca conseguiu alcançar o mesmo nível do Marlowe na beleza e na força das linhas. Bem, é isso. Uma peça que eu recomendo também muito, se vocês forem ler Shakespeare enfim, que tem a ver com Tamerlão, é Antônio e Cleópatra. Tem algumas passagens de Antônio e Cleópatra que são quase paráfrases de Marlowe. E eu acho que, se você comparar as duas passagens, por exemplo, tem um trecho no Tamerlão que um personagem menor vai descrever o Tamerlão. Vai falar sobre os olhos do Tamerlão, que são assim tão potentes que parece que tem o sol e a lua neles. Shakespeare vai roubar isso quando ele vai colocar a Cleópatra falando sobre o Antônio, no final de Antônio e Cleópatra, depois que o Antônio morreu. É uma das falas mais bonitas de Shakespeare, é maravilhosa, mas vem muito roubado do Marlowe, né? E aí fica toda aquela coisa, será que eles se conheceram? Será que eles eram amiguinhos? Será que eles eram inimigos? Não dá pra saber, né? Mas enfim. É fascinante. Se você gosta de Shakespeare, eu recomendo também que você leia o Marlowe e não fique só no Shakespeare, né? Olhe um pouco e olhe um pouco para as coisas que estão em volta. Tem muita coisa interessante da poesia elizabetana, além também das peças. Você tem os poemas longos, você tem o Faerie Queene, do Edmund Spenser, também é um poema muito pouco lido hoje em dia. É enorme e é difícil, é todo alegórico, etc. Mas é uma obra de poesia excepcional. O Edmund Spenser também é um grande poeta desse período. Enfim, tem muitas coisas maravilhosas. É bom não ficar só no Shakespeare, tentar ler um pouco da cultura onde ele estava justamente para conseguir perceber as excepcionalidades deles. E mesmo se eu não esteja interessado em Shakespeare, é bonitinha a peça. E é boa literatura. É muito melhor do que as coisas que a gente lê hoje em dia, que a gente encontra por aí. Você vai no Instagram, só tem merda, entendeu? Vou fazer um vídeo sobre isso, porque eu tô muito irritado com o Instagram. Muito irritado com os booktubers e as coisas que eles estão fazendo. Vou fazer um vídeo sobre isso. É muito melhor do que isso, entendeu? Por mais que não tenha enredo e nada aconteça. Quer dizer, acontece, né? Ele vai conquistando o mundo. Mas, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu não gostei dessa resenha, mas espero que vocês tenham gostado, se divertido e até a próxima.